Ok. Boa noite. Boa noite. Vida de palestrante é assim. Tem vezes que a gente chega no lugar, leva tudo direitinho, pendrive arrumadinho, tudo direitinho, põe no notebook do local, não lê. E aí a gente tem que ir tentando de algum outro modo, né, lembrando das coisas que a gente estudou para falar. Graças a Deus, aqui deu tudo certo, que é uma boa ajuda que a gente tem quando pode guiar a nossa fala, né, com os textos. Muito bem-vindos todos, muito obrigada da presença. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que a gente estuda e que está aí dentro dessa doutrina tão bonita, e assim compartilhar, abraçando todos os irmãos que vêm na nossa casa, né? Eu digo a vocês que todo palestrante, ou se não todo, essa com certeza, está ainda aprendendo. Então, não quer dizer que aquilo que a gente fala aqui já é o que a gente vive todo o tempo. Estamos aprendendo. Então, quando a gente se debruça sobre um tema para compartilhar com os demais, é a gente que mais precisa dele. Então, não olhem para essa palestrante aqui, para essa irmã de vocês, como se já estivesse dominando tudo aquilo que a gente vai levantar hoje, bem ao contrário. Eu também estou no caminho de reconhecimento dessa luz, né? Então vamos lá, é um tema muito bonito, é um tema que aparece no Evangelho de Mateus, que é uma pequena passagem da fala de Jesus no Sermão do Monte, e que ele se dirige especialmente aos discípulos dele, aos apóstolos e aos discípulos, aqueles 70 que já passaram a ficar mais perto dele, a segui-lo, além dos 12 apóstolos. E não só estes, mas toda aquela multidão que foi se aconchegando ali, que foi se aproximando para ouvir a fala dele, porque ele já estava um pouco conhecido. Então, essas falas dele são especialmente dirigidas, essa fala dele, àqueles mais próximos dele. Mas não quer dizer que hoje os mais próximos dele não sejamos todos nós que aqui estamos recebendo essa informação. Então, toda fala que tiver é para nós que está sendo dito. Então, brilhe a nossa luz. Quando que ele coloca isso? Ele começa assim: vós sois o sal da terra. O sal é aquilo que dá o tempero. O sal é aquilo que realça os sabores. O sal também conserva. E o sal une, atrai. Né? Então, é isso o que ele está querendo nos dizer. Olhe, vocês são seres dentro desse planeta que têm uma tarefa muito especial. Vocês têm essa tarefa de fazer com que todos os demais tenham mais prazer na própria vida, que tenham mais sabor nas suas experiências, que tenham um sabor próprio também realçado, daquilo que há de melhor para alimentar. E seguindo adiante, ele prossegue: vós sois a luz do mundo. O que será ser luz? O que a luz faz para a gente?
A luz nos permite enxergar melhor. A luz permite que nos desviemos dos perigos. A luz é a própria base para a nossa vida material. Se não houver sol, como que nós poderíamos no nosso planeta sobreviver? E o sol é o exemplo da luz visível que nós temos, né? Então, vós sois a luz do mundo. Nós somos aqueles que, dentro da evolução desse planeta, temos a maior capacidade de intelectuar, nossa maior capacidade intelectual. Não é? Somos de todos os seres viventes, aqueles que chegaram numa evolução espiritual tal que já conseguimos escolher. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu acho que pode ser bom, isso não vou fazer. Ou eu vou fazer mesmo sabendo que não é bom. É a escolha que nós temos. Os animais, mesmo aqueles mais evoluídos, como os chimpanzés, como alguns cachorros, hoje até como alguns gatos, que a gente vê que com a proximidade humana, eles já estão também parecendo que estão fazendo escolhas, mas é uma escolha sempre tolhida pelo próprio instinto. Não é? Então, quem realmente tem esse poder de decisão um pouco maior somos nós. E por isso, então, somos a luz. Por quê? Porque é também essa luz que é a herança da luz maior, dessa consciência, já que a luz faz ver, ela também é associada simbolicamente à consciência humana. Esta herança divina que nós temos, que nos diferencia sim, mas que também nos atrai para esse foco maior de luz que é a consciência divina. Então, todas as vezes que temos a expressão, que nos expressamos, é essa luz, como essa herança, que deveria estar sendo expressa. Como todos nós, dentro da nossa família, que temos a herança dos nossos pais. E a gente tem traços fisionômicos deles, tem alguns comportamentos até, e temos muito firmemente a lembrança dos conhecimentos, do caráter, a lembrança das instruções que eles nos passaram. Não é assim? Mesmo depois de idosos, a gente lembra, minha mãe falava assim, o meu pai me ensinou que deve ser assim, né? E então essa herança divina se faz em nós através dessa consciência, que é então a expressão dessa luz em nós, que é o que o Cristo está nos dizendo. Vós sois a luz desse mundo, o ser que mais expressa o nosso Pai. E que responsabilidade que isso nos dá, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade, uma casa, uma vila que se constrói no alto de uma colina, todos a veem. Todos os que estão mais abaixo a veem. Todos olham para ela e dizem, olha que bonito. Ou então, não gostei, mas olham para ela. Todos têm aquele ponto, naquele espaço como referência. E ele diz, nem se acende uma candeia, uma lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então esse alqueire, eu fui buscar para saber o que era isso.
Na época de Jesus, alqueire era um balaio, uma cesta, em que se mediam os grãos. Então, em vez da gente falar, eu quero 1 quilo de arroz, eles diziam, eu quero um alqueire de arroz. Eu quero um alqueire de trigo. Era uma unidade de medida, aquele balaio, aquele cesto. Então, Jesus estava dizendo, não se acende a lamparina e se coloca ela embaixo de um balaio, porque a função dela é iluminar, é espalhar a luz. E o balaio deixaria a desejar essa função. E para quê? Para que isso seja distribuído para todos. Então, eu também não coloco ela num lugar baixo. Eu coloco ela num castiçal, num velador. Ou então, naqueles lustres antigos, lembram que tinham? Que colocavam diversas lamparinas ou velas e acendiam para que aquilo se espalhasse por todo o ambiente e facilitasse a vida daqueles que ali conviviam. E essa luz em nós? Como que nós estamos utilizando essa luz para iluminar e facilitar a vida dos demais? Como que essa luz se manifesta em nós? Uma vez que é a herança do nosso Pai, que simbolicamente se expressa como uma chama, uma centelha, desde sempre, na antiguidade, nas antigas civilizações, eles colocam essa chama divina representada em nós como essa presença do Pai. Neste ser que está nesse nível mais evoluído dentro das espécies desse planeta. Então temos essa luz em nós para quê? Segundo Cristo, para que nós a expressemos, para que nos guiemos por ela e nos expressemos, nos façamos entender, nos mostremos como tal, como herdeiros do nosso Pai. E facilitemos assim a vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor, ao nosso lado. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, é óbvio, eu sou filha de Dona Amélia. Se eu vou para minha cidadezinha e passo lá um tempo e as pessoas me veem agindo, elas irão dizer, nossa mãe, olha, essa filha da Dona Amélia deu certo. Olha só que pessoa boa, sabe que lembra a Dona Amélia? Ou então, se Dona Amélia estivesse vendo, ela não ia estar gostando. Não é assim? Que falam dos nossos pais quando nos veem, se reportam a eles. Então, também nós somos a expressão desse Pai amado, que fez a todos nós e que deixou um pouco dele em nós, para que pudéssemos nos expressar, aprender a nos expressar conforme ele. E no Livro dos Espíritos, o Kardec faz essa pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Dos Espíritos, ele queria entender isso. Onde que estava escrito? São aquelas leis de Moisés lá nas pedras? Ou são as leis lá dos Vedas? São as leis, onde que estão escritas essas leis de Deus? Porque todas as civilizações passaram leis. E os Espíritos são claros, pontuais na consciência. É a minha consciência, essa fala, essa presença divina dentro de nós,
que nos diz: ó, isso está certo, assim você deve seguir. Isso está errado, você não deve fazer. E todos nós ouvimos essa voz. Todos nós sentimos essa presença em nós. Desde que não estejamos envolvidos demais no fora. Desde que a gente se permita introspectar um pouquinho. E diante de uma dúvida, diante de uma situação em que a gente não sabe muito bem como agir, a gente pede a ajuda. E como se fosse um pensamento, essa ajuda chega. Suave, delicada, diferente do conflito que a gente carrega todos os dias com as nossas emoções aqui mais terrenas. Essa consciência, ela fala de um modo suave, muito sutil, que se a gente tiver com muito barulho dos sentimentos, e se tivermos com muito barulho de fora, fica mais difícil de conseguirmos ouvir essa fala. Porque não é uma fala que grita e que impõe. É uma fala que sugere. É uma fala que conduz. Queremos seguir? Seguimos. Não queremos, daí a gente fica com aquele peso dentro. Ai, pisei na bola. Não agi do modo que deveria ter agido. E na maioria das vezes, a gente não fala que a gente pisou na bola. A gente continua procurando um meio de justificar aquela atitude que a gente teve para justificar para nós mesmos que fizemos o certo. E ainda assim a gente não se convence. A gente pode até convencer outros, mas ali dentro a gente sabe que não era o que devia ter sido feito. Não é assim? Com todos nós é assim. Né? Ah, mas e aquela pessoa que fica por aí fazendo mal, matando e não sei o quê? Ela tem essa voz também, e essa herança também. E ela ouve ela de acordo com a evolução própria. Pode ser que essa pessoa, em vez de estar com uma vela acesa, essa vela esteja com a chama muito, muito, muito baixinha ainda. E que por isso que ilumina pouco, chega quase nem a iluminar assim. E se permite, então, ter atitudes desse jeito. Isso não quer dizer que devemos julgar. Não quer dizer que devemos culpar. Quer dizer que devemos entender. E aí dizer, eu quero ou eu não quero estar nesse convívio. Eu quero ou não quero agir igual essa pessoa está agindo. Não, mas todo mundo faz assim. Não importa. O que a minha voz interna me diz? É só minha. Nenhuma outra é igual. O meu grau evolutivo, só eu tenho. E cada um tem o seu. E vive as experiências de acordo com o brilhar ou não dessa chama. E de vez em quando vem alguns ventos, algumas tempestades que tremulam a chama. Quando, por exemplo, nós expressamos um sentimento de raiva a um irmão nosso. E essa herança do Pai, que é puro amor, como a prece que a Fátima diz, a prece de Cáritas. Poder e bondade, misericórdia, beleza. Como que fica o meu Pai me vendo, dizendo, não te tolero? Pensando, eu vou tirar um proveito ali
então brigando com ele. Como que fez isso comigo, Deus? Quantas vezes a gente faz isso? É a hora que a nossa chama tremula. E quase apaga, mas aí, para nossa sorte, a gente tem irmãos que aceitaram nos amparar pela vida toda, mesmo que não saibamos. E eles se aproximam mais dessa chama, cobrem ela com as mãos para proteger da ventania externa. E diz: vai continuar acesa. Eu estou aqui e estou te guardando. E vai brilhar mais. Calma, vai passar. É isso que estão nos dizendo todo o tempo quando estamos vivendo aquelas tempestades das emoções, dos desafios da vida, das condições nas quais nós temos que vivenciar e que não sabemos como lidar com elas. Aí é a hora em que a gente, num dado momento, a gente respira e diz: Pai, me ajuda. Venha em meu auxílio. Cuida de mim. Cuida dessa pessoa que eu amo. Me ajuda a passar por esse desafio aqui, mesmo que material, financeiro, às vezes de saúde, do que for. E aí, quando a gente se dirige ao Pai, essa chama se expande. Se expande, espalha por todo lugar por onde a gente vai. E toca esses irmãos que nos acompanham e que ficam felizes da vida. E eles então expandem a chama deles também por amor a nós. E isso vai se espalhando até que toque o nosso Pai. E a resposta vem sempre. Então, lembremos da prece. É o recurso que temos de amparar para que a nossa chama, chamada consciência, se mantenha sempre num grau mais elevado e tocando níveis mais próximos do nosso Pai. E uma outra coisa, no Livro dos Espíritos, uma outra pergunta é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Ou então, poderia dizer assim: qual o meio mais prático e eficaz de eu fazer com que a minha consciência brilhe cada vez mais e me aproxime cada vez mais do meu Pai, para que eu tenha cada vez mais felicidade? Porque é tudo que a gente quer, não é? Ser feliz, estar bem. Aqueles que a gente ama, ter felicidade, entregar felicidade para todos os que passam nos nossos caminhos. Não é isso que nós queremos? Então essa pergunta diz isso: como que eu faço para deixar com que essa luz sempre brilhe cada vez mais em mim? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Se é a minha consciência, ela não está fora, ela não tem placa que me avisa, que me levanta. Isso sim, isso não, isso é aqui dentro. É encarando as respostas que vêm para dentro de nós, às vezes difíceis, que dizem: não faça isso. Acalma, confia, tudo está certo. E o pensamento da gente continua todo atabalhoado. E as emoções. E é a hora da prece. De pedir para esses irmãos que já estão cuidando de nós, que se aproximem, que nos conduzam, que nos dirigem, que nos acalmem,
que nos mantenham em silêncio para que a gente não fale aquela palavra que vai machucar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito. O que estamos fazendo? Todo dia, o que fizemos? O que deixamos de fazer que podíamos ter feito pelo outro dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos amigos? O que fizemos? O que podíamos ter feito? Será que já logo cedo estragamos o dia de alguém com o nosso mau humor ou com a nossa dor? Temos esse direito? E com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância? Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outra pessoa, nós teríamos censurado. Teríamos feito isso? Perguntamos isso? Se nos colocamos no lugar daquele outro que a gente está lá, falando mal dele, que a gente está lá, criticando, que estamos lá, fazendo uma atitude ou uma atividade que a gente sabe que vai prejudicar o outro. Se fosse feito a nós, como nos sentiríamos? Esse fato de nos colocar no lugar do outro é um exercício precioso no nosso dia a dia. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Vejam bem. E não adianta não querer confessar, porque mesmo que não confessemos para o outro, não temos aqueles irmãos que estão juntos de nós, nos protegendo, nos conduzindo durante toda a nossa vida, né? Que podemos chamar de mentores, de guias, de protetores, de anjos da guarda, como quiserem. Como que eles estão nos vendo todo dia? Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, agora, cair aqui dura, bater com a bota, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Quem que garante que daqui a 1 minuto a Cida já não vai despencar? É só hipótese, né? Mas quem que nos garante? Quem que tem essa certeza? Então, todo tempo a gente tem que estar se perguntando, cuidando das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, para que possamos não ter vergonha destes irmãos que nos acolheram como família para cuidar de nós. Uma família espiritual que está todo o tempo ao nosso lado. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, mesmo quando detectamos em nós uma culpa, não paremos na culpa. A culpa é só a detecção de que alguma coisa a gente precisa mudar, de que eu posso ser melhor, eu posso me expressar como o meu Pai dos céus de um modo melhor, que aquilo não deu certo, não é bom, não está bom. Mas eu sempre fiz assim, não importa, mas agora alguma coisa dentro de você está dizendo que não é para ser. Mas todo mundo faz, é problema de todo mundo, a minha consciência está dizendo, não faça, não deu certo. Aí então é a minha hora de dizer, ok, chegar diante da pessoa, pedir desculpas. Se não me for possível fazer isso ainda verbalmente, pelo menos mentalmente, e mudar a minha conduta. É para isso que essa sensação de peso da culpa nos ajuda, porque só ficar em torno dela não nos muda.
Já imaginaram se todos os apóstolos de Jesus tivessem que ter sido perfeitos para conseguir seguir com Ele? Todos eles cometeram erros. Todos eles. E Jesus nunca disse, você está culpado disso, você vai para o inferno. Não é assim. Ele sempre disse, vá e não peques mais. Segue em frente. Olha para frente. A nossa vida de cada dia é assim. É desse dia para frente. Para trás não vai adiantar nada. É sempre para frente. Então, toda hora que a culpa nos visitar, a gente tem que fazer esse contorno e dizer, ok, eu aprendi com você, mas daqui para frente eu sou diferente. Não é? Mesmo quando a gente lembra das atitudes que a gente teve lá atrás. E aí, então, Emmanuel nos diz, nós cristãos somos filhos da luz. E a missão da luz é sempre a mesma e sem nenhuma dúvida. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. O sol alcança a todos. A luz de uma vela não diz, eu vou iluminar só você. Ela ilumina todo o ambiente. Né? Então, aquilo que é de bom a gente tem que fazer para todos, não só para aquelas pessoas que a gente ama. Afasta as sombras sem alarde. Eu faço as minhas boas atitudes, eu me expresso como Deus e eu não preciso ficar fazendo selfie para mostrar os cobertores que eu estou doando. Eu não preciso ficar mostrando para todos aquela pessoa maravilhosa que eu sou. Eu tenho que agir como tal. E quem quiser que me reconheça assim. Mas a mim me cabe agir como tal e não ficar me esnobando desse modo. Espalha alegria e revelação crescentes. Estamos fazendo isso? Espalhando alegria no nosso dia, a cada minuto do nosso dia? Semeia renovadas esperanças. Hoje a esperança é uma riqueza e uma das coisas mais necessárias para todos nós e para todo o nosso planeta. Quando a gente perde a esperança, é uma dor sem fim. Então, estamos nós, quando alguém chega compartilhando um problema conosco, nós estamos dizendo, mas olha, vai dar certo. Conta comigo, olha aqui. Faça, você acha que é assim que tem que fazer? Faça, vai dar certo. Olha, você vai se curar. Olha, a alegria vem.